O elétron tem carga, tem massa e tem momento magnético, tem spin. Essas três coisas, todo elétron tem e é igual em todos. Carga, massa e spin, citados pelo professor Antônio Domingues, são atributos do elétron. Daqui a pouco, ele vai falar sobre um deles. Vamos ver neste programa como chegamos a conhecer o elétron e seus atributos. Atributos podem ser verificados. Por isso, são importantes para a compreensão da natureza da matéria. O elétron é um instrumento para a gente enxergar outras coisas. Então, a gente acelera esses elétrons para que eles batam em alguma coisa, num material. Então, aceleradores de partículas são usados, eles foram inventados e são usados ainda hoje em pesquisa para estudar a estrutura da matéria, ou seja, como é que a matéria se organiza, do que ela é feita, quais são as partes que estão lá. Aqui no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, o professor Marcos Nogueira Martins coordena o laboratório Microtron, um acelerador de elétrons. Vamos ver em seguida que equipamentos desse tipo, os aceleradores de partículas, tiveram um papel importante na constatação de que o átomo não era a menor parte da matéria. O que preparou o caminho para essa descoberta foram os experimentos sobre cargas elétricas desenvolvidos por um físico francês, Charles de Coulomb, em 1785. Coulomb montou essa engenhoca. Lógico, não desse jeito, né? Nós fizemos aqui com material muito simples, né? Coulomb usou uma balança de torção semelhante a esta que o professor Cláudio Furukawa está usando. Uma das esferas é fixa e a outra é presa a um fio. Com essa bandeja carregada, então, eu vou encostar nas duas ao mesmo tempo. Conforme as esferas recebem cargas elétricas, elas se afastam, provocando uma torção no fio. Repetindo o experimento com diferentes cargas e medindo a distância resultante, Coulomb concluiu que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pela primeira vez, a interação eletromagnética era quantificada. Ao quadrado da distância entre átomos. Mas ainda foi preciso esperar até 1820 para encontrar a relação entre magnetismo e eletricidade. Veja o experimento a partir do qual o dinamarquês Hans Christian Ørsted descreveu o eletromagnetismo. Ørsted verificou que a passagem de uma corrente elétrica, ela defletia o ponteiro de uma bússola. Eu tenho aqui uma pilha, vai circular por esse fio aqui uma corrente elétrica, né? Quando nós ligarmos aqui, quando nós fecharmos o circuito, a corrente vai fluir por esse fio e ao fluir por esse fio, essa corrente elétrica vai interagir com essa bússola. Ou seja, a corrente elétrica vai gerar um campo magnético, né? Então, no fundo, nós sabemos que a eletricidade e o magnetismo, na verdade, são uma coisa só. Então, nós temos aqui Outro passo importante para compreender o eletromagnetismo foi dado pelo inglês Michael Faraday, com a descoberta da indução. Aqui, então, temos uma outra demonstração relacionando a eletricidade com o magnetismo, né? Que é a experiência de Faraday. Então, Faraday, em 1831, ele descobriu como gerar eletricidade, ou seja, como criar uma corrente elétrica através do magnetismo. A variação do campo magnético que existe nesse ímã, passando através dessa bobina, 300 espiras de voltas, ele vai gerar uma corrente elétrica. Então, nós temos aqui um medidor que vai dizer qual é a corrente elétrica induzida. Na segunda metade do século XIX, diversos cientistas realizaram pesquisas com tubos de raios catódicos, precursores dos atuais aceleradores de partículas, como o microtron. A descoberta do elétron é usualmente atribuída a experimentos desse tipo, realizados em 1897 pelo físico escocês Joseph John Thomson sobre a condução da eletricidade pelos gases. E isso aqui é exatamente o aparelho do Thomson. Você tem o lado de cá o catodo, que é feito de óxido de bário, que é o elemento que emite com facilidade os elétrons, e a outra ponta está no terra. Aqui está menos 100 mil volts. Então, quando o elétron sai
do óxido de bário, ele enxerga um campo elétrico que o acelera na direção do terra. O experimento de Thomson é um experimento muito engenhoso, na qual ele conseguiu medir a razão entre a carga e a massa do elétron. Como nesta demonstração, a pressão do ar é reduzida dentro do tubo. A diferença de potencial de centenas de volts entre o catodo e o anodo acelera as partículas, que formam um feixe retilíneo de uma ponta à outra. Aqui no vídeo, o professor Cláudio interfere num feixe com um campo magnético. No seu experimento, Thomson aplicou um campo elétrico perpendicular ao feixe e verificou que ele se desviava. Medindo a inclinação, Thomson deduziu a massa das partículas no feixe. Elas eram 1000 vezes mais leves que o átomo de hidrogênio. Esse desvio não poderia ser feito se essa massa fosse uma massa muito grande, se fosse um íon, por exemplo. Não podia ser uma massa, por exemplo, de um átomo ionizado. Thomson achou que isso daí deveria estar ligado a um átomo, mas que ele poderia ser arrancado desse átomo. Thomson avançou assim na compreensão da estrutura do átomo e da natureza do elétron, que chamou de corpúsculo. Por essas experiências, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. The electron owes its practical utility to its smallness. It might the parody Shakespeare say, "My use is great because I am so small." Vamos agora até outro laboratório do Instituto de Física para falar sobre outro atributo do elétron, o spin. É o atributo responsável pelas propriedades magnéticas da matéria. O grupo do professor Antônio Domingues estuda, justamente, materiais magnéticos. O magnetismo ele sempre foi utilizado, né, desde a antiguidade, com as bússolas para navegação. Né. Posteriormente, os usos em motores, transformadores, né, que foi a principal utilização do magnetismo. Né. E uma aplicação que se tornou muito marcante nas últimas décadas, que é a gravação magnética, né, que é uma forma de armazenamento de informações. Então, essas são, né, tipicamente, as aplicações, né, mais comuns de materiais magnéticos e, portanto, é a motivação, né, do estudo dessa classe de materiais. Os fenômenos magnéticos, como os dos ímãs, do ferromagnetismo, ocorrem porque os elétrons têm spin. Afinal, o que é o spin? Essa é uma pergunta difícil de responder. É a mesma coisa que perguntar o que é massa, o que é carga. Na verdade, a matéria ela tem carga, tem massa e tem spin. São propriedades fundamentais. A matéria existe dessa maneira, né? Do mesmo jeito que a gente representa uma massa com uma bolinha, a gente representa uma carga com uma bolinha, uma representação do spin, né, bastante razoável, né, é a representação do peão. Né? Se você tem um objeto girando, né, ele tem um eixo muito bem definido, né, de rotação. Você pode imaginar que o spin do elétron é um eixo desses, né, muito bem alinhado, muito bem definido, né, só que ele contém uma propriedade que é a propriedade magnética, né, ele tem um momento magnético. Né? Então, muitas vezes se representa, inclusive, o spin, né, como sendo dado pela rotação do elétron, né, definindo um eixo, que seria o eixo de orientação desse spin. Mas isso é uma representação, na verdade, é uma característica fundamental, tanto quanto massa, carga, que é muito difícil de se conceituar o que é. Existe. A natureza contém essas propriedades. Aqui no laboratório, o professor Domingues consegue observar a manifestação do spin, de forma indireta. Para enxergar um átomo é extremamente difícil. Hoje em dia existem microscópios que chegam até a escala atômica, mas não é uma visualização tão nítida das partes do átomo, como, por exemplo, o elétron que vai conter o spin. Então, isso não é visualizável até agora, né? O spin de um elétron, que faz parte de um átomo. Mas o que é possível é visualizar o comportamento coletivo de um conjunto de átomos num determinado material,
né, visualizar o comportamento magnético desse coletivo de átomos e, portanto, desse coletivo de elétrons, desse coletivo de spins. E a intenção aqui é observar o processo de magnetização deste material magnético. Essa magnetização do material magnético corresponde a um campo magnético agindo sobre esses elétrons vibrando. Então, esse campo magnético tende a mudar essa trajetória de vibração dos elétrons. Então, esses elétrons estão vibrando em uma certa direção devido à magnetização do material, pode sofrer uma muito pequena rotação da direção de vibração. Indiretamente, a gente está observando os spins, né, dos elétrons, dos átomos que constituem o material. O microscópio é associado a um eletroímã. Variando a corrente, é possível inverter a magnetização do material. Nessa imagem da tela, é possível observar o momento do processo de inversão. As áreas mais escuras indicam conjuntos de elétrons com spin voltado para cima. Na parte clara, os conjuntos com spin voltado para baixo. Então, essa é uma observação direta, não de um spin, mas de um coletivo, de um comportamento coletivo dos spins, dos elétrons que estão nos átomos de materiais fortemente magnéticos, como é o cobalto e o ferro. Por que existem materiais que têm magnetismo e outros que não têm, professor? A maioria dos materiais possui elétrons desemparelhados e, portanto, possui um momento magnético. No entanto, quando a gente coloca os átomos desses materiais próximos entre si, não existe uma interação significativa de um átomo, do momento magnético de um átomo, com o momento magnético do seu vizinho. Mas, com alguns materiais, esse comportamento é diferente. Existem alguns materiais que, na proximidade de um átomo com o seu vizinho, é como se cada um desses átomos fosse um pequeno ímãzinho e daí um promove o alinhamento do outro. Então, quando você tem um conjunto desses átomos juntos, formando um bloco de material, a tendência é que os momentos magnéticos de cada átomo esteja alinhado com seus vizinhos e, portanto, isso se transforma num pequeno ímã. É como se fosse um pequeno ímã onde todos os átomos estão com um momento alinhado numa mesma direção. Essa classe de materiais que permite a aplicações magnéticas, né, se reduz a alguns poucos elementos na tabela periódica. Tipicamente, ferro, cobalto e níquel são os materiais magnéticos históricos, né, que sempre foram utilizados.